Vamos fazer a leitura da palavra? Sem muitas... Creio que a gente já iniciou. Se você quiser sentar, pode sentar. É um texto conhecido, mas eu quero convidar os irmãos a lerem comigo, exercitando em voz alta. O tema dessa mensagem é a obra plena do Espírito Santo. E queremos sair desta manhã conscientes que obra é esta que as Escrituras se referem. Você pode acompanhar comigo. Eu quero te convidar a você ler comigo também, em voz alta, esse texto. Texto de João, no capítulo 16, a partir do versículo 7 ao versículo 14. Amém? Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo porque já o príncipe desse mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Esse é o texto, e eu queria dizer para os irmãos que nós precisamos, a princípio, pensar um pouco sobre algumas coisas que nós podemos condicionar e direcionar ao pecado contra o Espírito Santo. Que eu sei que há muitas teologias acerca disso, e eu quero apenas citar que no contexto da possibilidade de blasfemar contra o Espírito Santo, e eu quero trazer aí a reflexão de Billy Graham, uma interpretação que Billy Graham traz para o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, e ele vai nos dizer que apenas o descrente pode cometer esse pecado. E o que é que ele descreve dentre tantos outros autores? Ele descreve que o pecado imperdoável, assim como nós também chamamos, ele implica na rejeição total, irrevogável de Jesus. Quando o descrente ele rejeita Jesus, quando ele não aceita o plano de Deus para a vida, o plano de Cristo da cruz para a sua vida, ele está tão somente blasfemando contra a ação do Espírito Santo em tornar aquela vida uma nova vida em Cristo. Essa é a interpretação que Billy Graham traz. Tem outros autores que trazem outras, mas eu quero me deter apenas a essa. Mas quando ele fala de pecado do Espírito Santo, no contexto de crentes, ele vai falar de duas situações, também Billy Graham. Ele vai falar de entristecer o Espírito Santo e também ele vai falar de apagar ou abafar ou extinguir o Espírito Santo. E aqui a visão não é destruir completamente, não é deixar inoperante completamente, mas aqui a visão de apagar, de abafar, é você fazer tudo aquilo que pode estar tão somente abafando a graça e o poder que há no Espírito Santo em nossas vidas. E aí ele vem falar algo muito interessante quando ele fala sobre entristecer o Espírito Santo. Como nós podemos fazer isso?
Ele diz que entristecer o Espírito Santo é tudo aquilo que não combina com Cristo, seja em nossas ações, seja em nossas palavras, seja em nossos comportamentos e pensamentos, tudo que não combina com Deus, tudo que não combina com a pessoa de seu Filho Jesus, nós estamos promovendo esse entristecimento. E Ruth Persson é um outro teólogo, ele vai dizer, fazendo um comparativo sobre a pessoa de Jesus com o entristecer do Espírito Santo, ele vai dizer o seguinte: o Espírito Santo é o Espírito da verdade, amém? É isso que a Bíblia diz, João 14, 7 diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Como nós vamos entristecê-lo? Quando nós estamos vivendo de forma falsa, enganosa, hipócrita. Isso é ao contrário da verdade. É uma forma de a gente entristecer. O Espírito é o Espírito da fé. Paulo diz em 2 Coríntios 4,13. Então, quando eu estou agindo com dúvida, com desconfiança, com ansiedade, com preocupação, eu estou entristecendo o Espírito Santo. E ele vai dizer também que é o Espírito da graça, com base lá em Hebreus 10, 29. Se ele é o Espírito da graça e nós estamos entristecendo a ele quando nós temos um comportamento amargo, melancólico, duro, indelicado e resistimos a perdoar uns aos outros. O que acontece é que quando nós temos esses e tantos outros comportamentos, como também ele diz que o Espírito Santo é Espírito da santidade, ou é o Espírito Santo, como diz Paulo em Romanos capítulo 1, no versículo 4, diz que o Espírito é o Espírito Santo. Se é o Espírito Santo, tudo aquilo que me torna impuro, tudo aquilo que me torna sujo, que desagrada ao Senhor, na minha prática, ela vai estar trazendo entristecimento ao Espírito Santo de Deus. Mas quando ele vai falar de apagar, o irmão Billy Graham, ele vai falar de dois aspectos de como nós podemos apagar o Espírito Santo, se referindo ao Espírito Santo como um fogo. Se ele é um fogo, como nós vamos apagar? Ele vai trazer dois aspectos. Você pode apagar o fogo quando você tira a combustão dele. O que é que ele está querendo dizer com isso? Você pode apagar o Espírito Santo na sua vida quando você não está buscando mais a ele, quando você não está sendo alimentado por ele, quando você não está buscando com que ele possa continuar deixando a sua vida aquecida pela sua presença. E aí você vai avaliar se você está tendo esse ou não esse comportamento. O segundo aspecto que ele fala é, não além de você apagar o Espírito Santo, você abafar o Espírito Santo com um comportamento que não estimula o seu crescimento, a sua relação com ele, você também pode jogar água no fogo. E jogar água no fogo literalmente é sufocar. Sufocar a ação do Espírito Santo. E sufocamos a ação do Espírito Santo quando desacreditamos, quando deixamos de crer que ele é operante, que ele é potente para fazer as coisas nos nossos dias. E quando a gente tem um comportamento contrário a isso, a gente está jogando água no poder do Espírito, porque estamos desacreditando que ele é poderoso. Mas eu quero linkar também alguns equívocos que a gente ainda permanece tendo, pelo menos 4, existem muitos, mas eu quero trazer 4 equívocos que a gente ainda tem com relação à pessoa e à missão do Espírito Santo. E o primeiro é a obra do Espírito Santo começa no Pentecostes. As pessoas acham que o Espírito Santo começou a agir ali quando desceu sobre toda a igreja. Não, o Espírito Santo está presente desde a criação. Então é equívoco. Um segundo é a gente entender que existe também o modus operandi do Espírito, dons que são superiores ou inferiores, e isso vai de encontro à própria Bíblia, porque Paulo vai falar no capítulo 12 de 1 Coríntios, que aquele órgão que se acha mais inferior é o que mais tem sentido, é o que mais é funcional para a ação do corpo. Então não existe dom que é melhor, que é pior, que é superior, que é inferior. Isso é equívoco. E nós continuamos praticando esse equívoco, achando que o irmão que tem um dom de revelação, o outro irmão que tem outro dom, ele é ou não melhor ou maior que o meu dom.
Um outro equívoco também é que nenhum momento da ação do Espírito Santo, e eu venho batendo muito sobre isso, nenhum momento da ação do Espírito Santo, da sua manifestação, exalta o homem, engrandece a igreja. O objetivo, e nós vimos aqui no texto que lemos, no último versículo do texto que nós lemos aqui, de João 16, ele me glorificará, é o versículo 14 que diz, o Senhor Jesus diz que quando o Espírito Santo vier, ele me glorificará. Ou seja, não existe nenhuma manifestação, nenhuma atuação, nenhum poder do Espírito Santo sobre a vida de qualquer pessoa em que essas pessoas são evidenciadas. Essas pessoas são exaltadas, não. Toda manifestação do Espírito Santo, o modus operandi do Espírito Santo é para glorificar o Filho. E isso apenas por um princípio. O princípio de que Deus, nos deu Jesus como presente. Jesus, como homem, filho do homem, foi um presente dado de Deus para as nossas vidas, para nos resgatar. E Jesus, então, nos dá também o presente do seu Espírito para agir conosco. De maneira que a gente não pode perder a caminhada, a gente não pode se afastar, a gente não pode se desviar, a gente não pode se desviar de maneira nenhuma, porque o Espírito nos conduz. E assim como recebemos o presente duplo da pessoa de Jesus e a pessoa do Espírito Santo, nós precisamos glorificar o Pai. E o último equívoco é o poder do Espírito Santo sobre uma determinada classe de pessoas. Também é um equívoco que a gente continua praticando, achando que o pastor, que o evangelista, que fulano, que beltrano tem mais poder, é mais, diremos assim, enfolgarado do que os demais. Não, o Espírito do Senhor está sobre todos. Agora, se nós estamos abafando ou não esse Espírito, aí é uma competência de sua relação com Deus. Mas o Senhor havia prometido que nos últimos dias Ele derramaria o Espírito sobre toda a carne, e Ele já fez isso. Quando o Espírito Santo veio sobre todos, todos foram alcançados, você, eu, todos nós somos instrumentos para glorificar o nome do Senhor. E quando nós falamos sobre a obra plena do Espírito Santo, nós estamos falando da missão de Deus. Há inclusive um livro muito interessante que fala Missio Dei, que é uma palavra no latim que quer dizer a missão de Deus. Qual é a missão de Deus? Deus tem uma missão, e essa missão é restaurar o projeto original da sua família. E quem é a sua família? Filhos e filhas. Esse foi o projeto de Deus quando formou Adão e Eva, e nós durante a semana estivemos falando isso na Escola Bíblica Discipuladora na sexta-feira, que o Senhor está trabalhando para restaurar esse plano original que se perdeu com a quebra do decreto, com a transgressão do decreto. Porque Ele disse para Adão e Eva que não era para comer daquele fruto daquela árvore. Houve um decreto de Deus, e Deus Ele não volta atrás nos seus decretos. E aquele casal transgrediu. E como eles transgrediram, o projeto de harmonia familiar de Deus como pai, e Adão e Eva como filhos, e é a relação de Adão com Eva, que é uma relação também de familiar humano, foi quebrado. E se desencadeou tudo que nós estamos vivendo hoje em proporções cada dia maiores. Por quê? Porque Deus vai permitir que essa malignidade, essa iniquidade, essa transgressão chegue no ápice da sua ira. Então nós vamos ver muito mais coisas acontecerem. Não apenas o que nós já estamos vendo, que já é escândalo. De pessoas que têm feito atrocidade umas com as outras. Que no passado recente era um fato, mas é extraordinário nós vermos nos noticiários acidentes familiares, como nós estamos vendo agora. É um pai que desequilibrado joga o filho do quarto andar. É uma mulher que por uma razão qualquer dá 10 facadas no marido. É o marido que mantém a mulher encarcerada.
e tantas outras misérias que nós vamos ver. Por quê? Porque o projeto original foi afetado. E infelizmente, a missão de Deus de restaurar essa relação, graças a Deus, que em Jesus foi refeito. Jesus refez tudo isso. E daquilo que a gente já tem aprendido, eu quero pensar com os irmãos como essa execução desse projeto, que é restaurar a família através da obra do Espírito Santo, tem acontecido. Vamos partir de forma bem panorâmica de como isso já iniciou e como isso vai se concluir. Nós fazemos parte desse projeto. Primeiro ponto que nós vamos observar e que nós já aprendemos aqui é que foi iniciado um projeto de resgate da geração dos seus filhos e filhas. E esse projeto iniciou em Gênesis 3,15, quando o Senhor disse que da semente da mulher haveria aquele que iria destruir a cabeça de Satanás. E essa semente já veio, essa semente é Jesus, e ele veio para restaurar o plano original. E a primeira coisa que a gente vai observar nesse processo é o princípio da autoridade do governo que foi quebrado, que nós inicialmente falamos aqui e que não vou me desgastar em falar, quando o Senhor deu o domínio, o controle, o governo de todas as coisas, e ele diz lá no capítulo 2 de Gênesis, versículo 15, que ele colocou o casal, Yahvé colocou o homem no lugar mais apropriado, no lugar mais propício para que essa relação fosse plena, essa relação fosse harmoniosa. O Éden era um lugar de harmonia, era o jardim do ambiente perfeito da família, Adão e Eva com o seu Pai Celestial. Era o lugar criado, construído pelo próprio Pai. Foi Ele que constituiu esse ambiente, foi Ele que tornou esse ambiente familiar agradável para essa relação, e Ele deu no Jardim do Éden essa autoridade para que esse casal pudesse ter tudo propício para uma boa relação entre humanos. Um homem e uma mulher. O Jardim do Éden é um microcosmo da provisão, da superabundância, da sábia e detalhada e amorosa parte de Deus em criar o homem em um ambiente em que ele fosse coroado como príncipe da criação. Foi um ambiente que Yahvé criou. E esse ambiente foi quebrado. E essa autoridade foi quebrada. E quando nós falamos de autoridade, falamos daquilo que o próprio Deus deu a Adão. Porque ninguém tem autoridade se não for dada. E deu essa autoridade. O Jardim do Éden era o lugar perfeito, e ali o Senhor deu autoridade para que Adão tivesse domínio sobre todas as coisas. Isso é um decreto de Deus. Ele estabeleceu o homem com essa autoridade. E nós sabemos que no capítulo 8, que já foi citado aqui, de Salmos, o versículo 4 e o versículo 5, vai dizer isso, que tu me fizeste um pouco menor do que os anjos e coroaste de glória e de honra. O homem foi criado príncipe da criação. Ele estava sobre o governo de todas as coisas. Tudo que envolve a natureza. É por isso que o apóstolo Paulo vai chamar a atenção de que a natureza geme para que esse homem seja restaurado, porque a partir desse homem toda a criação será restaurada. O processo primeiro vai iniciar pela restauração da humanidade. Primeiro a humanidade vai ser restaurada, depois o universo vai ser consequentemente restaurado, porque o próprio Deus estabeleceu esse princípio. O homem passou essa autoridade para Satanás. Satanás passa a usurpar o direito que o homem deu, não Deus. E o homem passa a estar agora submisso a um príncipe forjado, usurpador, destruidor, mau caráter, que está maculando a criação de Deus, que está maculando o príncipe e as princesas do Senhor nessa terra, quando leva a inclinar para o pecado, quando leva as pessoas para o caos, e o que a gente vê é estado de
completa malignidade de certas pessoas que a gente encontra. Não sei se vocês têm esse entendimento, mas quando eu tenho visto muito aqui no Cabula, jovens desequilibrados mentalmente andando pela rua, eu fico pensando, Senhor, esse não foi o projeto. Nus, sujos, bebendo água do chão, comendo porcaria. É esse estado que o diabo quer, os príncipes do Senhor. Porque o Senhor diz que nós seríamos príncipes dessa criação. Quando a gente vê uma juventude desviada, uma juventude liberal, no caos da sexualidade, vivendo todo tipo de prostituição, a gente olha para essas pessoas e se sentem como Jesus ficou se sentindo ali em Mateus capítulo 4, que Mateus vai registrar. Quando Jesus vê aquela multidão, a Bíblia diz que ele se encheu de compaixão porque ele viu um rebanho sem pastor. Ele viu uma família sem pai. E quando a gente vê essa juventude, quando a gente vê essas desigualdades da miséria, da pobreza, e não apenas pobreza material, mas a pobreza no seu aspecto geral, espiritual, emocional, a gente precisa ter compaixão, irmãos. A gente não pode passar por um mendigo desse e achar que é normal. Esse não deve ser o nosso sentimento. O diabo, ele tem um direito legal dado por Adão e Eva para levar a humanidade a esse caos. E ele vai levar ao extremo. Mas como nós falamos, o projeto resgate da geração de filhos começa pelo resgate da autoridade do governo. E aí o que a gente vai aprender é que o Senhor olha para um povo e chama um povo e tenta restaurar um povo, e esse povo não consegue entender esse plano do Pai. Por isso que quando o Senhor chama Abraão, disse para Abraão, em você eu vou abençoar todas as famílias da terra. Era uma nação que deveria ser uma potência nas mãos do Espírito Santo para atrair as outras nações da terra, mas esse projeto também, enquanto nação, faliu. E aí vinha as idas e vindas. Israel andava na presença do Senhor, era bênção, atraía as nações. Depois Israel entrava em pecado, em prostituição, em adultério, idolatria e caía. O Senhor deu uma lei perfeita, o Senhor deu um rito, o Senhor deu toda uma característica de um povo que deveria ser um povo exclusivo dele. E Moisés disse para o Senhor, Senhor, esse povo é um povo de dura cerviz. O Senhor então olhou, e diz os profetas que ele olhou para que houvesse alguém que tapasse essa brecha, alguém que fizesse essa restauração, essa ligação, e não houve um. E como ele tem um decreto, como ele tem um princípio de criar, de fato, de verdade, uma família harmoniosa, e uma família que convivesse com ele eternamente, ele disse, eu vou ser o cumprimento dessa missão. E a Bíblia diz que o verbo se fez carne. Interessante que o princípio da autoridade da restauração precisava cumprir o mesmo princípio da humanidade. Se ele deu a Adão a autoridade para governar, teria que ser um semelhante a Adão para restaurar. Por isso que Jesus veio como homem. E o interessante que o Senhor nos traz a lembrança é que quando o anjo Gabriel vai até Maria, ali no capítulo 1 de Lucas, e ele profere as palavras de Deus para Maria. Irmãos, aquilo que era impossível, e parece que a história de Israel sempre é a história de geração impossível, de gravidez impossíveis. Maria era impossível, ela mesma diz, como, Senhor, eu vou parir aquele que haveria de ser o Salvador do mundo se eu não tenho contato com homens? Mas o anjo Gabriel diz, do seu ventre feriu palavra. Palavra do Senhor são sementes. E quando chegou naquele útero, aquele útero produziu, porque foi a palavra gerada vida.
O Senhor Jesus, falando sobre a parábola da semente, ele vai dizer que a semente é a palavra de Deus. E quando o anjo Gabriel, ele profere a palavra de Deus, ele profere a semente sendo injetada no útero daquela mulher, que seria impossível aquela gestação. Portanto, ele nasce da semente da mulher, mas também ele nasce da semente do Altíssimo. E ele, como homem, ele se torna o resgatador do projeto de Deus. Vocês lembram perfeitamente a visão judaica lá no capítulo 25 de Lucas, quando fala sobre os princípios do resgatador, e vocês vão lembrar perfeitamente esses princípios da lei judaica, olhando para um episódio bíblico, que nos traz perfeitamente essa comparação e esse tipo de resgate que Jesus faz, que é a relação de Boaz, Noemi e Ruth. Boaz, ele é o resgatador. E dentre tantas coisas que o resgatador faz, duas coisas principais ele é apontado na lei judaica. A primeira coisa que o resgatador faz é resgatar o parente escravizado. E elas estavam ali sem recursos, Noemi e Ruth, escravas das necessidades vitais da vida. E parece que é essa mesma relação que a gente pega para as nossas vidas, porque nós estávamos, segundo Paulo, escravos do pecado, e o nosso resgatador pagou o preço para nos tornar livre. A segunda coisa que o resgatador faz é, não apenas ele assume a dívida, ele tira da escravidão e traz para a liberdade, mas o resgatador tem o compromisso de cuidar de quem ele resgata. É por isso que Boaz, ele tinha que manter a vida de Noemi e de Ruth, porque ele era o resgatador, e isso era um decreto. Todos que passavam diziam, não bulam com Ruth, porque Ruth é cuidada por Boaz. Boaz é o seu resgatador. Todas as vezes que o mundo espiritual se levanta contra as nossas vidas, contra a minha vida, contra a sua vida, eles sabem que nós somos cuidados pelo Deus Altíssimo. Nós temos um resgatador, Jesus o homem. Como diz o profeta Isaías, o filho do homem. Ele tinha que ser homem para chegar diante de Satanás e dizer, você tomou de Adão e eu agora tenho autoridade de tomar das tuas mãos. E ele tomou a chave. É por isso que Satanás não teve autoridade sobre a vida do Senhor Jesus, porque Jesus não tinha pecado, Jesus não tinha brechas, Jesus não tinha nada que o Satanás pudesse acusar, e ele foi legítimo resgatador. Somente ele poderia nos resgatar do império das trevas, somente ele poderia ser justo diante de Deus e nos declarar justo diante do Senhor. Por isso que nós somos resgatados por eles, nós somos cuidados por ele, nós somos guiados por ele, e tudo isso no poder do Espírito Santo. Jesus, ele viveu sob o efeito do Espírito Santo. E nós já ouvimos isso aqui. Ele era guiado, ele era orientado nas suas escolhas, nas suas decisões. E se ele veio como homem, como filho do homem, da semente de uma mulher, para restaurar a autoridade que foi perdida lá no Éden, ele também nos ensina, quando nos dá o presente do Espírito Santo, a viver do mesmo modo de vida que ele vivia. Por isso que é incompatível alguém viver agradando o mundo e agradando ao Senhor. E o Senhor diz isso, quem quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Como Jesus vivia, como eram seus passos, suas palavras, suas relações com as pessoas, tudo que ele fazia é sobre o efeito do poder do Espírito Santo de Deus. Era o Espírito Santo de Deus que gerou vida ali nele e passou a guiar toda a sua história até o final da sua vida, até a sua ressurreição. Foi o Espírito Santo que deu vida a Jesus. Por que nós vamos viver nesse mundo, nessa condição, achando que nós não podemos de maneira nenhuma estar buscando a presença do Senhor? Nós somos carentes do Espírito Santo de Deus. Não há possibilidade nenhuma
Não há meio nenhum de nós vivermos a vida cristã de forma como Jesus, se não for pela presença do Espírito Santo. E se você está apagando, se você está extinguindo, se você está de uma forma ou de outra jogando água sobre a presença do Espírito Santo de Deus, você precisa sair daqui hoje, ciente de que você não pode dar um passo, você não pode fazer nada, se você não pode viver de maneira nenhuma fora da influência do Espírito Santo. Quanto tempo nós desvalorizamos isso? Esse presente, eu vou para o Pai e vou mandar um presente para vocês, para que vocês não estejam só. E quanto de nós não tem vivido na plenitude desse Espírito, perdendo tempo, podendo ser forjado mais e mais à imagem de Cristo, mas vivemos independentes. Vivemos sobre a perspectiva dos nossos achismos, da nossa capacidade, quando na realidade tudo o que Jesus fez foi ser guiado pelo Espírito. A plenitude do Espírito Santo, Jesus resgata o plano original. Ele diz: quem declara que permanece nele também deve andar como ele andou. O Filho primogênito veio para resgatar esse projeto original e somente por Ele. Por isso que Ele condiciona: eu sou o caminho. Não há meios, não há formas, nada que o homem faça, por mais que perfeito ele seja, mais bondoso que seja, o caminho para ser restaurado o projeto de filhos e filhas é por meio de Jesus, pela ação poderosa do Espírito. Só em Jesus, só por meio dele. E o primeiro passo que ele nos diz que devemos ter é o novo nascimento. Eu acho interessante essa correlação, para que sejamos agora uma nova criatura, porque velhos, natureza velha, não pode ser restituído à autoridade que foi perdida no Éden. Somente uma nova criatura que vive agora na perspectiva do Espírito. Somente uma nova criatura que nasce do Espírito. O que fica para trás, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ficou para trás, tudo agora fez novo. Só uma nova criatura pode tomar posse daquilo que perdemos no Éden, em Cristo. E é por isso que o primeiro passo é o novo nascimento. Não adianta o tempo de religião, não adianta o tempo de ser crente, não adianta saber a Bíblia toda, não adianta achar que tem algum cargo na igreja, isso não leva a lugar nenhum. Leva ao legalismo e à religiosidade, se não for nascido no Espírito. E nascer no Espírito, a palavra que mais condiciona é ser regenerado. E o que é ser regenerado? É ser nascido de novo. É isso que o Senhor está falando para Nicodemos no capítulo 3 de João. Você precisa nascer de novo. Ele estava falando para um homem que era exemplo de religião, mas morto espiritualmente. Nossas congregações estão cheias de gente religiosas. Eu estou falando nossas congregações no sentido de igreja de Cristo, principalmente sobre essa nação. Muita gente que diz que é evangélico, muita gente que diz que é crente, muita gente que se veste como crente, que fala como crente, que até muitas vezes se parece até como crente, mas são falsos. Porque nascer de novo significa ser nascido em todas as áreas da nossa vida, em uma contínua transformação, e isso é na potente ação do Espírito Santo nas nossas vidas, que vai nos moldando, que vai nos transformando, que vai fazendo de nós mais parecidos, porque a missão do Espírito é nos alinhar à imagem de Jesus. É por isso que ele é o exemplo máximo. Se eu fosse o exemplo, os irmãos estavam aflitos, porque eu erro. Mas Jesus é o exemplo, porque alguém pode apontar um erro dele? Por isso, diga para o teu irmão que está do teu lado, por isso que o evangelho é difícil. Porque nós temos que seguir alguém que é perfeito. E não vem achando que você é bom, que você é maravilhoso, que você faz isso, que na sua relação pessoal, sua relação familiar, não, você é um errado. Eu sou um errado. Eu estou buscando todos os dias me espelhar em Cristo.
e ser transformado. E ser transformado é perdoar e ser perdoado. Ser transformado é aperfeiçoar as coisas positivas que nós temos. É amar o outro. Perdoar. Ser aperfeiçoado é viver cada dia uma vida de inconformismo. Eu não quero viver a mesma coisa. Eu queria que a igreja, e a minha oração é essa, agora no que diz respeito à nossa congregação, é que nós tivéssemos um inconformismo com a nossa vida com Deus. Que amanhã, ao acordar, dizer, Senhor, eu não quero viver a relação com o Senhor que eu vivi ontem, eu quero mais. Eu queria que nós acordássemos todo dia com esse inconformismo. O pastor Oswaldo Martins, ele disse que é uma perturbação santa do Espírito. Qual é a perturbação? Você precisa ser melhor. Ah, mas já melhorei hoje. Amanhã você precisa melhorar mais. E eu não estou me referindo de forma utópica, sonhadora, para a relação apenas espiritual. Eu estou falando de melhorar a gente como um todo. A gente como um todo. Coisas básicas. São coisas básicas, como dirigir, como andar, como falar, como tratar as pessoas, como viver as nossas relações, nossa casa. Eu preciso melhorar. E outra coisa, o Espírito Santo nos chama para nos alinharmos a Cristo. Não fique medindo a sua caminhada com a vida do outro. Vai medir a sua caminhada com olhar para Jesus. Ah, porque eu quero mudar se o Biraci mudar. Eu vou melhorar com o Cíbio se ele melhorar comigo. Não. O padrão é Jesus. Como é a relação dele comigo, assim tem que ser a minha relação com os demais. Segundo passo é viver na plenitude do Espírito. Irmãos, o Espírito Santo de Deus não está 2 horas por dia com a gente. O Espírito Santo de Deus apenas acorda a gente, como diz aquele livro, Bom Dia Espírito Santo, e a partir de agora, passe o dia em paz, que eu já estou indo embora. O Espírito Santo não está aqui apenas aos domingos de manhã. O Espírito Santo não está apenas quando você entra na sua casa. O Espírito Santo de Deus está 24 horas com você. E se tem alguém que está interessado, se tem alguém que recebeu a missão, se você estiver jogando água sobre o poder do Espírito Santo, o juízo de Deus vem sobre a sua vida dobrado, porque o Espírito Santo de Deus foi enviado por Jesus, ele tem uma missão a cumprir, e você muitas vezes está impedindo. E o Espírito Santo de Deus é Deus. Então ele está ali. É como se, hipoteticamente pensando, a gente está acordando, o Espírito Santo olha para Jesus e diz assim, filho, você me enviou para trabalhar com ele, mas ele não quer. Vamos para lá. Ele quer fazer o que ele quer, ele não me ouve, ele não me busca, e o Espírito Santo está ali, jogando água no fogo. E está ali parado, Aí quando nós temos interesse, o Espírito Santo venha, ou flua, aí ele age. Não é assim que vivia Jesus. E se nós queremos resgatar o plano de Deus, nós precisamos seguir os passos de Jesus. Viver na plenitude é viver 24 horas em tudo que somos, que fazemos, que pensamos, que falamos, ser orientado por Deus. É fácil? Não, não é fácil. Porque nós temos os inimigos que você já conhece. Inimigo interno, inimigo externos. A gente ouviu aqui Daniela falar que o Espírito Santo já havia dito para ela que fique calma. Mas a velha natureza disse, não fique. Tem alguma coisa aí, é ruim. Ele só pensa assim. E é esse homem interior que ouve essa voz e sempre ouve uma voz dizendo que é coisa ruim. Poderia até pensar, não, esse cisto pode ser revertido para a glória do Senhor. Não. A voz do inimigo vai dizer, é algo que é ruim. Ele nunca vai te ajudar. Satanás significa opositor. Ele não tem nada a ver com a gente.
tudo que ele puder fazer para embaraçar, para atrapalhar, para interromper, para macular, para levar você ao caos, como nós falamos, para levar a criação de Deus ao caos, ele vai fazer, porque ele tem esse ministério. Ao contrário do Espírito, que está ali agindo, trabalhando, batendo, falando, convencendo, transformando. Olha, o Espírito está convencendo, mas eu não quero isso. E o Espírito, filho, ó a palavra. A Bíblia diz que ele haveria de nos ensinar e nos lembrar a palavra. A gente ouve a palavra, como é que eu devo me comportar com o meu colega de trabalho. O Espírito Santo tem que ser assim. Aí você, mas eu não quero, porque esse colega não é bom. E aí você, o Espírito é desse jeito, filho, que eu quero. Você, eu não vou ceder. Ele é ruim, eu também sou ruim. Tem crente que diz que é ruim. Você está junto de ruim aí? Eu não sou não, meu irmão, eu sou bom. E estou melhorando. Ah, eu sou gente ruim. Que crente gente ruim? Repreenda esse espírito ruim aí. Que está, pressionando a cabeça, oprimindo. Crente é gente simpático, alegre. Está o caos e a gente chega no setor de trabalho. Chegou fulano, na nossa alegria. Mas tem um bocado de crente aí falsificado. Que não é nem mais do Paraguai, agora é chinês. Que Deus me perdoe o povo chinês. Chega lá, já chegou. Já chegou. Aí já chega assim o crente no trabalho. Que a paz do Senhor esteja com todo mundo. Aí passa o dia todo que não fala com ninguém. Crente. Crente nada. O povo de Deus está no caos. Está com laudo de câncer. Está glorificando o Senhor. Porque sabe que isso é passageiro. E chega no trabalho, todo mundo, já chegou fulano e tal, a alegria chegou. Irmãos, quando você ouvir um colega de trabalho dizer isso para você, você diga, Senhor, glória seja dada a Ti. Porque você está colocando a luz onde há trevas. Você está colocando o sal onde não tem sabor. Você está dando referência de uma pessoa que deve ser imitada. Se a igreja agir desse jeito, nós vamos atrair mais pessoas. O problema é que a gente está em discurso. A gente prega muito, a gente fala muito, mas pouco vive. O mundo quer ver a gente. Como a gente age, como a gente fala, como são as nossas relações, como são os nossos comportamentos. É isso que o mundo precisa ver. E o terceiro passo, além da conversão, da vida plena, é que o Espírito Santo de Deus vai forjar nossas vidas à semelhança de Cristo. Por que isso? Porque para voltar ao estado original de um relacionamento puro com o nosso Pai, que é santo, nós precisamos também ser santos. É essa visão que Pedro tem, seja santo como o nosso Pai é santo. E esse processo de santificação que já começamos em Cristo na cruz, já começamos com Cristo quando Ele passou a viver em nós e vai concluir quando Ele voltar, nós seremos semelhantes a eles, irmãos. Aí o projeto foi totalmente restaurado. E essa obra é a obra do Espírito. Você sabe que até quando você morrer, ou eu, se o Senhor Jesus não voltar, o Espírito Santo de Deus é que vai nos ressuscitar e nos vai dar uma nova natureza, um novo corpo, porque é obra dele. Ele que tem a capacidade de refazer. Não foi assim no universo? Pairava, refazendo tudo. Se tem um Deus maravilhoso que refaz o caos em bênção, é o Espírito Santo. E a gente precisa sair dessa manhã dizendo, Senhor, esta área da minha vida está um caos. Vem, Espírito Santo, refazer. Ah, essa relação da minha vida está um caos, está um dano, está terrível. Vem, Espírito Santo, regenerar. É Ele que tem esse poder. E a obra conclusiva do Espírito, e eu quero finalizar. A obra conclusiva do Espírito Santo, para cumprir a missão do Pai, ela tem uma visão interna e externa, e isso os irmãos sabem. Mas pode ser que os irmãos não saibam qual é a visão interna. E a visão interna tem a ver com a igreja. O Espírito Santo está agindo na igreja. Quem é a igreja? Eu e você, somos nós. O Espírito Santo está agindo. E aí eu quero dizer a você que o Espírito Santo está agindo enquanto igreja membros. Paulo vai falar lá que nós somos individualmente membros desse corpo. Como membros, eu afeto o corpo. Portanto, o princípio do trabalhar do Espírito Santo precisa começar no indivíduo, na pessoa. Se nós queremos esse corpo
Da perspectiva do Espírito, você, enquanto membro individual, precisa ser tratado, aperfeiçoado, precisa ser mexido, transformado, porque a sua transformação vai afetar a vida do corpo. Muitas vezes nós estamos falando como corpo, pedindo a Deus como corpo, mas você, enquanto membro, individualmente, que afeta o funcionamento do corpo, você está sendo afetado e está afetando. Você está ferido e está ferindo. E aí o Espírito Santo de Deus trabalha em nós. E nós sabemos que das grandes potências que o Espírito Santo tem em nossas vidas, enquanto igreja, enquanto indivíduo, enquanto corpo, é distribuir os dons e os talentos. É nos habilitar com tudo aquilo que é instrumento de Deus para cumprir com um propósito. E uma coisa que o Senhor tem falado no meu coração é que os dons da igreja não é para a igreja servir. Os dons da igreja é para que a igreja edifique a si mesma. Edifique de maneira que a gente seja mais parecido com Jesus. É por isso que Paulo vai falar aos Efésios, falando sobre os dons, ele disse que seja para edificação, para capacitação, para instrumentalização, não para que a gente chegue e fale, aqui eu estou sendo usado por Deus naquela área, naquela não, mas para que eu, sendo instrumento de Deus, edifique a sua vida para que você seja mais parecido com Jesus. Quando eu recebo o instrumento do Senhor, que é um dom, que é a graça que Ele dispensou sobre nós, e Ele dispensa sobre nós o dom que Ele quiser. E cada um de nós temos um dom diante do Senhor. Ele quer que eu use esse dom, não é para servi-lo apenas. Não é para mostrar que eu sou um canal do serviço do Senhor. Mas ao aperfeiçoar esse dom, a intenção é que o corpo seja edificado. E o que é edificar o corpo? Tornar o corpo mais parecido com Jesus. Esse é o papel do Espírito. Fazer você mais parecido com Jesus. Portanto, os dons e os frutos são obras do Espírito para aperfeiçoar você, para tornar você cada dia menos o velho homem e mais a natureza de Cristo. Porque é o Espírito que apresentará ao Filho a igreja totalmente santificada. É por isso que nós estamos vivendo na época do Espírito. É a sua provisão, é a sua geração, é Ele que está trabalhando. Porque quando o Filho, amando do Pai, vier buscar a igreja, o Espírito vai apresentar essa igreja totalmente forjada, edificada, plena. Um prédio concluído. Não é essa a visão que Paulo está dizendo? E sejam os dons para a edificação. A edificação de quê? Para tornar um prédio pronto, completamente organizado, funcional. E o Espírito Santo está fazendo isso na minha vida, na sua vida. E quanto mais você se dá para Ele, mais Ele aperfeiçoa. E aí alguns irmãos, porque fica diria alguns, inveja santa, que eu não vejo inveja nenhuma como coisa santa, olhando, porque Deus usa fulano, porque usa Beltrano, peça para usar você também. Só que isso não é assim, Senhor, eu estou do jeitão que estou aqui, me use. Não. O Espírito Santo usa aqueles que Ele guia, que Ele enche, que Ele conduz. Quantos essa manhã o Senhor já falou, você precisa mudar isso. Aí você diz assim, eu não. Como é que você quer que o Espírito Santo seja pleno na sua vida, se você não deixa Ele agir? Que você está sempre jogando uma aguinha, apagando a ação dEle. Quando a gente fala sobre ser pleno do Espírito Santo e ser possesso pelo espírito maligno, uma das principais diferenciações é que a possessão é uma usurpação sem direito, enquanto que a plenitude é um enchimento com permissão. O diabo pega alguém que por uma legalidade dá oportunidade para ele, dá legalismo para ele, ele age e ele destrói essa vida. Ele não pede licença, ele vai destruindo. E a pessoa até rejeita, nem quer, nem gosta, mas está escravo. O Espírito Santo não é assim. Ele bate. Posso entrar? Entre. E ele faz morada, e ele enche, ele invade, ele transforma, porque é um Deus de legalidade, de decretos.
Eu quero chegar ao momento como os apóstolos, de irem para algum lugar e o Espírito proibir. Dizer, não quero, Paulo. Eu quero comprar alguma coisa e na hora de comprar o Espírito Santo dizer, não é para comprar. E eu recuar. E o que é que eu faço, o Espírito Santo? Deixo na hora certa. Eu quero chegar a um nível, e quero chegar e já estou chegando a esse nível, que eu quero pegar alguma coisa, eu vou para tal lugar, e Espírito Santo, você não vai. E fica aí. E eu digo, Senhor, eu não vou. O Senhor disse que não, eu não vou. Eu quero chegar em um nível tão profundo que quero falar alguma coisa para o irmão, e quando eu vou me levantar, o Espírito, não é isso que eu quero que você fale, eu quero que você fale isso, isso, isso e isso. Eu quero chegar nesse nível. E eu quero convocar você a chegar também. Quem quer, diz, eu quero, Jesus. Porque nós vamos errar menos, vamos ser menos machucados. Irmãos, a pior coisa é a gente tomar decisões erradas e o Espírito está ali para nos orientar. É Deus, guiador. E a gente está ali, eu vou tomar decisão, porque eu já me dei tudo aqui, eu vou fazer aqui, já vi todos os planos aqui, mas você não deixou o Espírito Santo falar nada. Fica aí do lado, viu, Espírito Santo? Só aprove. A gente gosta de aprovar. Quando quebra a cara, ainda diz, mas o Senhor permitiu. O Espírito Santo está em nós 24 horas. E ainda mais uma coisa. Ele apenas não está em nós nos guiando, mas Ele está em nós trazendo juízo. Está trazendo juízo. Muitas vezes que a parte externa, nós estamos pensando no poder de convencimento do Espírito Santo só para a pessoa do mundo. Não. Ele também converte a gente. Tem coisas que você está fazendo que o Espírito Santo está vendo. Está vendo. Você pode esconder de quem for. Ele está ali, ó. E ele vai agir de duas formas. Se você não tem ainda a nova vida em Cristo, ele vai trazer consciência. Todo ser humano tem consciência. Consciência de que está fazendo certo e está fazendo errado. Isso é para quem é do mundo. A pessoa traz consciência, está ali fazendo alguma coisa, está fazendo alguma coisa que não compete, o Espírito Santo está trazendo a consciência de que está errado. E quem tem o Espírito Santo de Deus, tem a consciência e ainda tem um homem interior. Ainda tem aquela coisa que alguns dizem que sai da boca, outros da cabeça, outros do ouvido, outros dizem, para um negócio que eu senti aqui. Cada um tem o seu jeito, a sua particularidade, mas tenha certeza que é o Espírito Santo de Deus falando, olha, eu não estou gostando. Isso não está alinhado com a palavra. Essa prática de vida, por mais que você pense que ninguém está vendo, eu estou. E não estou concordando. E muitos de nós precisamos nessa manhã nos colocar diante do Senhor e dizer assim, Senhor, me perdoe porque eu sou pecador miserável. Porque a minha consciência já falou e o Espírito Santo está falando e eu continuo com as mesmas práticas. E isso afeta o corpo. O Espírito Santo de Deus está real, é vivo, fala. Não precisamos trazer a teologia do Espírito Santo, porque todos nós já sabemos que ele é uma pessoa, que ele se entristece, que ele fica ali muitas vezes querendo agir em nossas vidas, mas a gente não deixa. O Senhor quer trabalhar em cada um de nós individualmente, mas também o Senhor quer trabalhar em nós enquanto corpo de Cristo. Enquanto corpo de Cristo, o propósito central do Espírito Santo não é apenas distribuir dons, não é apenas fazer frutificarmos com os seus frutos. O papel do Espírito Santo na igreja é tornar essa igreja cada dia mais santa, mais pura, porque quanto mais ela se torna santa e pura, mais ela se alinha à pessoa de Jesus. É por isso que ele faz de tudo, para agir na minha vida, na sua vida, para que a gente seja cada dia mais semelhante ao nosso irmão primogênito, ao nosso irmão mais velho, para que nós possamos nos tornar cada dia mais parecido com ele, como ele agia, como ele andava, como ele falava, como ele planejava, tudo da sua vida. Ele chegou no primeiro milagre e disse para sua mãe, a mãe disse, está na hora, ele disse, não é chegada a hora. Tudo Jesus era guiado pelo Espírito. Olhe os evangelhos dos detalhes. Não pegue os pontos, principalmente que Lucas vai falar que Jesus foi usado pelo Espírito Santo. Não, veja nas entrelinhas que tudo que ele faz, a forma que ele pensa, a forma que ele fala, era guiado pelo Espírito. Se nós nascemos de novo, nós não podemos seguir outro passo,
outro modelo, outro padrão que não seja de Jesus. E por fim, o externo. A ação do Espírito Santo de Deus, aí eu quero deixar uma dica prática. Só apenas de reflexão. Eu quero perguntar aos irmãos, como é que o Espírito Santo de Deus está convertendo, como diz o texto, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Como é que ele faz isso? Olhe para o cara bem do seu irmão que está do seu lado. Pergunta a ele. Como é que o Espírito Santo convence da justiça, do juízo e do pecado do mundo? Ele está mandando um anjo Gabriel? Ele está fazendo um fogo cair do céu? Em alguns lugares ele está até fazendo isso mesmo. Porque nós estamos inoperantes. Diga, ele usa a igreja. Diga, a igreja. Eu, você, nós somos instrumentos do Espírito Santo para testemunhar diante do mundo. O mundo só vai se converter se você for usado pelo Espírito. O único veículo que o Espírito quer usar nesse tempo é a igreja. Não tem outro. E você é a igreja, eu sou a igreja. Se você se tornar inoperante, o Espírito também tornará-se. Se as coisas não estão acontecendo em nossa cidade, em nosso país, porque a igreja está inoperante. Se as coisas não acontecem na sua família, na sua casa, com seus parentes, é porque você não está agindo conforme o Espírito. Porque ele só usa o único canal que é a igreja. É através da minha vida, da sua vida, que nós vamos compreender, é que nós vamos amar, é que nós teremos ousadia, teremos fé, graça abundante para ir ao mundo. É no poder do Espírito Santo de Deus. É através de cada um de nós que o Espírito Santo quer agir nessa terra. Você precisa sair daqui com essa consciência. O foco é esse. O objetivo é esse. Do Espírito usar a minha vida e a sua vida. Por quê? Porque tudo isso vai glorificar o Filho. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo que o Espírito Santo está fazendo através da igreja, por meio da minha vida e da sua vida, é para glorificar o Filho. E até naquele grande dia em que nós nos encontraremos com o nosso Pai Celestial nos céus, na eternidade, ali o Espírito Santo dirá ao Pai: Pai, aqui está a igreja, a esposa do seu filho, totalmente edificada, totalmente santificada. A minha missão acabou. Lógico que eu estou falando de forma partidária para falar da Trindade, mas nós estamos nos referindo a um só Deus, que age por meio do Filho e do seu Espírito. Ele glorificará. E esse é o supremo ministério do Espírito Santo, glorificar Jesus, revelando a excelência da sua pessoa e obra e exaltando o seu nome acima de todo nome. E Efésios 3:21 diz: a Ele a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. O que é que eu preciso sair daqui? Com atitudes. Eu preciso mais uma vez, permitir que o Espírito Santo seja meu verdadeiro guia. Eu preciso sair daqui com a certeza de que eu não tenho momentos com o Espírito. Ele não vem sobre minha vida como flashes. Ele está em minha vida 24 horas. E que eu preciso usufruir disso. Eu preciso ampliar. Eu preciso aprofundar esse relacionamento com Ele. E nós sabemos que só por vida devocional. Só honrando o Senhor. Só resgatando essa honra que devemos dar ao nosso Deus no nosso dia a dia. Em tudo que fizermos.
Eu preciso sair daqui dizendo que eu preciso ser instrumento individual da edificação desse corpo. Eu não posso achar que é o outro que é responsável. Eu não posso, inclusive, culpabilizar o outro. Eu sou parte da edificação do corpo, porque eu sou individualmente membro desse corpo. O que é que eu estou fazendo que está impedindo da edificação do corpo? Eu preciso sair daqui ciente de que o meu testemunho diante do mundo precisa mudar. Tem pessoas que diante de familiares, de amigos, de vizinhos, de colegas, têm um péssimo testemunho. Estou falando de gente que está aqui. Que a pessoa diz, isso é crente? Crente nada. O que foi que permitiu que essa imagem fosse construída nessas pessoas? O seu comportamento. Eu preciso sair daqui restaurando esse testemunho. E alguém até diz assim, mas as pessoas sempre apontam que eu estou na igreja e que não mudei. As pessoas sabem que a gente muda. Quando as nossas obras evidenciam quem somos. O Senhor já dizia isso. Uma mangueira não pode dar abacate. Uma mangueira tem que dar manga. Se você é filho de Jesus, você tem que viver como Ele vive. E o mundo vai ver isso. Por mais que o mundo acuse. Porque por mais que você ande de forma mais harmônica com a palavra, o mundo sempre vai te falar alguma coisa. Mas pode ter certeza que vai silenciar também. Quem era fulano e quem é. Como era esse homem e como é agora. Como era essa mulher. Poxa, o que foi que aconteceu? Jesus será glorificado. Quer evangelizar? Quer falar das grandezas do Senhor? Fale sem dar uma palavra. Só com a sua vida. Aí as pessoas vão observar que você realmente está mudado, que você é diferente, que você agora é de Jesus. O Senhor quer usar a minha vida, a sua vida, para fazer esse impacto na sociedade. Em tudo. Em tudo. E é muito. Eu creio que os irmãos comungam comigo com esse comportamento. É maravilhoso quando você tem a relação com alguém que alguém diz assim para você. Eu falei de você para fulano e disse, não, ali é uma pessoa crente. Poxa, isso dá uma alegria. Eu disse, Senhor, louvado seja o teu nome, eu quero continuar assim. Porque também um deslize já era. Então eu vou. Como eu sei que eu não posso fazer e nem manter esse testemunho em mim mesmo, eu digo, eu dependo do Senhor. Você já teve a oportunidade de um colega de trabalho dizer, fulano, você chegou agora, ainda bem que você chegou, estava falando aqui, que colega 10, rapaz. Que eu já estou sentindo falta quando eu sair desse setor aqui. Você já recebeu essa palavra? Glorifica o nome do Senhor, porque é testemunho de que você está brilhando. Seus vizinhos, as pessoas que convivem com a gente. De maneira, irmãos, que aquilo que a gente vai falar e o nosso comportamento tem um sentido tão profundo nessas relações que a gente nem consegue compreender a dimensão da nossa autoridade. Não sei se você já chegou no seu setor de trabalho e as pessoas estão discutindo lá, quando você dá uma palavra, não, é isso mesmo que ele está falando, que todo mundo concorda. Chegou a luz. Chegou a palavra de sabedoria. Que não seja a palavra de perturbação. Que não seja a palavra de contenda. Já chegou esse crente aí falastrão, já vai trazer problema. Que olhe para você e diga, ainda bem que você chegou, quem está em um conflito aqui, você sempre tem uma palavra certa para dar. Eles não sabem. Essa linguagem espiritual que a gente sabe o que é uma palavra certa. É palavra de sabedoria. E quem tem palavra de sabedoria são os que são guiados pelo Espírito. Que abundantemente haja desses testemunhos no nosso trabalho, na nossa vizinhança, com os nossos amigos, para a glória de Jesus. Essa semana mesmo eu ouvi um grupo de pessoas falar, a gente estava esperando o Senhor chegar. Porque eu sabia que o Senhor tem uma palavra para dar e que vai resolver isso aqui. E aí a gente tem que ir naquele milésimo de segundo dizer, Senhor, me dá uma palavra. Para que eu me esconda e que glorifique o teu nome. Aí quando você dá aquela palavra, está vendo fulano? Pastor chegou, resolveu. Que me esconda, Senhor.
e que o Senhor brilhe. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer alcançar essa obra plena do Espírito nesses dias? Diga ao Espírito Santo de Deus que você quer ser um canal individual. E que sejamos juntos um canal como corpo para cumprir essa obra maravilhosa do Espírito Santo na minha vida. Senhor, foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos tirou do império das trevas para o império da luz, para o teu reino. O teu reino que é um reino de construção, que é um reino de edificação. Pai, essa manhã, já quase início de tarde, nós queremos confessar diante do Senhor o quanto muitas vezes apagamos a tua orientação, a tua direção no dia a dia das nossas vidas. Porque logo mais o culto vai acabar e a nossa vida vai continuar. E é justamente nesse dia a dia que precisamos evidenciar o teu poder em nós. Senhor, nos perdoa se nós estamos apenas sendo alimentados aos domingos ou nos dias de culto. Estamos desvalorizando, desmerecendo o teu Espírito que está disponível em nós 24 horas. Nos dá a consciência de que o que a gente faz, o que a gente pensa, até quando a gente está só, a gente não está só. O teu Espírito está vendo, está acompanhando. E não queremos desonrar o Senhor em nada, seja na frente das pessoas, seja na ausência. Queremos honrar o Senhor, porque diante do Senhor nunca estaremos ausentes. Queremos, Senhor, ser instrumento do Senhor para a edificação dessa igreja. Somos chamados individualmente. E aqui não existe aquele que é maior, que é melhor, aquele que é superior, que é inferior. Nós todos somos instrumentos do mesmo Espírito. E o mesmo Espírito que agia em Jesus é o mesmo Espírito que age em nós. É por isso que o Senhor disse na sua palavra que faremos coisas maiores. Maiores no sentido de mais tempo e por sermos mais pessoas. Se o Senhor fez tantas maravilhas em pouco tempo, e sendo um indivíduo homem, quanto nós podemos fazer em anos? Quantos de nós podemos fazer muitas coisas? Senhor, nos tira dessa condição de apagar o teu Espírito, de enfraquecer a ação dele em nossas vidas. Mata cada dia mais essa velha natureza em nós. Essa transgressão que quer muitas vezes se levantar contra a direção do teu Espírito. Queremos que o Senhor nos ajude, porque tudo isso, Senhor, que ouvimos aqui nessa manhã, não é algo fácil. Certamente nós vamos algumas coisas acertar, outras não, mas nos ajuda. Nos ajuda a compreender, a mudar, a transformar. Senhor, eu sei que alguns dos meus irmãos aqui ouviram essa palavra e como semente, ó Espírito Santo de Deus, faz aquilo que lhe apraz. Que não seja apenas mais uma mensagem que chegou aos ouvidos, mas que a gente busque mesmo. Nós temos aí diversos desafios para viver mais profundamente com o Senhor. Nos ajuda. Somos todos pecadores. Somos falhos, Senhor. A natureza muitas vezes suplanta a presença do Teu Espírito. Não é o que nós queremos. O Senhor já diz isso na sua palavra, que o Espírito é forte, mas a carne é fraca. Mas isso não habilite, nem instrumentalize, nem liberalize de nós ficarmos errando e dizendo que a natureza é fraca. Mas nos ajuda a vencer. Porque queremos cada dia mais estar mais parecidos com Jesus. E como nós falamos na sexta-feira, não vamos esperar que essa obra esteja plena lá na eternidade. Começa agora, aqui. O trabalhar, o mudar, o transformar, para que lá seja pleno. Já oramos assim. Em nome de Jesus.